E aí, hoje a gente vai mergulhar no relatório mais recente de um dos gigantes do setor de logística na Bolsa, o Bresco Logística, ou para os íntimos, o BRCO11. Vamos decifrar o que os números e as movimentações de dezembro nos contam sobre a saúde desse fundo. Antes de mais nada, é bom a gente entender o que são esses ativos. Sabe quando se clica em comprar na internet? Pois é, a jornada daquele produto, muito provavelmente, começa num lugar como este. Esses galpões logísticos são literalmente a espinha dorsal do e-commerce hoje em dia, uma infraestrutura essencial. Então, vamos começar com um panorama geral, só para a gente ter uma noção da escala desse fundo. A base de tudo é um portfólio super robusto com 14 imóveis logísticos. E olha, não é qualquer imóvel, não. Estamos falando de propriedades de altíssima qualidade, localizadas em pontos super estratégicos. E se a gente somar a área de todos eles, chegamos a mais de 590 mil metros quadrados de área bruta locável, a famosa ABL. É uma área gigantesca, toda disponível para ser alugada por grandes empresas. E claro, todo esse espaço gera uma receita e tanto. A receita anual estabilizada passa dos 211 milhões de reais. Um número que, por si só, já mostra a força da demanda por esses ativos. Agora, um dado crucial. 71% dessa receita toda vem do que o mercado chama de last mile. O que é isso? São aqueles galpões que ficam bem pertinho das grandes cidades, sabe? Essenciais para garantir aquela entrega super rápida que todo mundo quer. Beleza. Agora, o mais interessante é ver como a gestão do fundo trabalhou ativamente o portfólio só no mês de dezembro. O mês foi bem movimentado. Tivemos a saída de alguns inquilinos, como a FM Logística e a MRO, mas a verdade é que isso tudo foi ofuscado por uma chegada de peso. A grande notícia do mês, sem dúvida, foi a assinatura de um contrato com o Nubank, um dos maiores bancos digitais do planeta. Eles se tornaram os novos inquilinos do imóvel Flex Viracopos, e essa notícia foi tão importante que virou até fato relevante, que é aquele comunicado oficial para o mercado. E olha só que fantástico o impacto imediato desse negócio. A vacância nesse imóvel específico, que era de mais de 11%, simplesmente despencou para menos de 1%. Incrível, né? Ok, muito legal a chegada do Nubank. Mas e no bolso? Como isso se traduziu no desempenho financeiro do mês? Vamos aos números. Em dezembro, o fundo faturou 17 milhões de reais e teve um lucro caixa de 11,6 milhões. Só que, olha que interessante, a distribuição para os cotistas foi maior, 15,6 milhões. Isso foi possível porque o fundo usou parte das suas reservas acumuladas. É uma estratégia para manter os dividendos sempre estáveis e atrativos. E, na ponta do lápis, para quem investe, isso se traduziu num rendimento de 87 centavos por cota, creditado na conta em dezembro. E aqui está o ponto crucial para quem foca em renda. Esse pagamento representa um dividend yield anualizado de 8,9%, com base no preço da cota no fim do mês, um retorno bem expressivo. Um resultado mensal forte é ótimo, mas o que sustenta o fundo a longo prazo é a qualidade do portfólio. Então, vamos dar uma olhada em como ele é diversificado. O portfólio é ancorado por inquilinos de primeiríssima linha. A gente está falando de empresas como Whirlpool, Natura, GPA, todas em imóveis modernos e super bem localizados. E o legal é que o fundo não depende de um setor só. É uma mistura bem saudável de inquilinos, que vão desde bens de consumo até o e-commerce e a indústria. Isso ajuda a diluir o risco. Agora, um número que realmente impressiona: 74% dos inquilinos do fundo são considerados grau de investimento. Isso quer dizer, em bom português, que eles têm uma saúde financeira excelente, o que reduz muito o risco de calote. E para completar, mais de um terço dos contratos são atípicos. São aqueles acordos de longo prazo, feitos sob medida, que dão uma previsibilidade de receita ainda maior, mais segurança para todo mundo. Bom, depois de todo esse raio-x, o que a gente pode concluir? Vamos juntar as peças do quebra-cabeça. O que o relatório nos mostra é um fundo com uma escala gigante, uma estratégia muito clara, uma gestão que se mostrou proativa, uma saúde financeira sólida e um portfólio super diversificado de baixo risco. Ah, e ainda tem um potencial de expansão física de 15% nos imóveis que ele já tem. E falando em futuro, o fundo já está se mexendo. Aprovou recentemente uma nova emissão de cotas, justamente para levantar capital e financiar os próximos passos de expansão.
Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Com uma base tão sólida, uma ambição clara e dinheiro novo entrando no caixa, a pergunta que fica é: para onde o Bresco Logística vai apontar seu crescimento agora?